Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre as últimas leituras. Vamos para as mini resenhas. Bom, neste vídeo eu vou comentar um pouco com vocês rapidamente sobre o que eu tenho lido, especificamente aqui agora no mês de outubro, já que estamos em novembro ainda. E em relação a outubro, tem muitas leituras temáticas de Halloween, né? Então vocês vão ver aqui contos clássicos de terror, contos contemporâneos de terror, literatura fantástica com surrealismo, thriller e suspense, tem um pouco de cada coisa que eu adoro ler já o ano todo, né? Mas que eu aproveito o mês de outubro para focar bastante. Tem algumas surpresas que eu acabei gostando muito mais do que eu imaginava e tem algumas decepções que eu achei que eu fosse gostar e praticamente não gostei. Como acontece às vezes, né, em tudo na vida. Então vamos lá. Lembrando que a lista com todas as minhas leituras do ano de 2024, a lista na Amazon, caso você queira ver alguma coisa, comprar ou colocar na sua wishlist, vai estar aqui embaixo. E já que estamos também em plena Black Friday, semana Black Friday, eu também vou deixar o link com as minhas dicas selecionadas, caso você queira olhar de ofertas aqui embaixo. E falando em Black Friday, né, vamos para a patrocinadora oficial deste vídeo, a Insider. Estou aqui com meu look Insider maravilhoso. Eu estou usando tanto a parte de cima, que é o Structure Tank, quanto a de baixo, a Wide Leg, que eu amo, que eu já comentei com vocês. Eu mostrei aqui, eu estava usando uma Wide Leg azul escura, agora eu estou usando esse tom aqui clarinho, que eu absolutamente amei. Gente, a maciez dessas roupas da Insider é uma coisa assim, só tocando pra você sentir a qualidade mesmo do material. E agora que tá ficando mais quente, né, verão, é o tipo de roupa ideal que você quer usar o tempo todo pra qualquer ocasião, porque é altamente respirável, tem tecnologia anti-odor, é uma roupa que não precisa passar, que ela desamassa com o próprio calor corporal. O conceito da Insider é loucos pelo conforto e você realmente entende isso em cada peça quando você usa. Além de ser aquela peça Forever Piece, que eles chamam para a vida inteira, porque são peças extremamente duráveis. Você também sente isso no tecido, sabe? Ela realmente tem muita qualidade, tecnologia e não desbota com o tempo. Quando a gente vai investir nosso dinheiro, a gente quer isso, né? Uma peça que vai durar bastante. E aplicando o meu cupom que tá aqui na tela e no box de informações, mais os descontos de Black Week do site, você pode chegar a descontos de até 40%. O link vai estar aqui embaixo, clicando nesse link, o meu cupom já é automaticamente aplicado no seu carrinho, tá? Dá uma olhada e aproveita e utiliza o cupom especial aqui do canal. Agora vamos para os livros, gente. Eu vou começar com um livro que eu concluí este ano. Eu tava na metade, né? Eu tinha lido metade no Halloween do ano passado, Sombras da Noite, de Stephen King. E eu terminei li a outra metade dos contos este ano, então são 20 contos, né? Então, eu não fiz isso, assim, de caso pensado, sabe? Eu realmente percebi que ano passado eu li 10 contos. E aí este ano eu li os 10 contos restantes para concluir Sombras da Noite. Esse é um dos principais livros de contos de Stephen King, um dos mais famosos, e tem alguns contos aqui que são muito conhecidos por todos e especialmente pelos fãs do King, né? Como, por exemplo, o Jerusalem Slot, que é um dos meus contos favoritos da vida, inclusive eu coloquei num vídeo de contos favoritos ano passado, né, contos de terror favorito. E assim, eu vou comentar agora mais sobre a outra metade, né? Porque eu já tinha falado com vocês, essa primeira metade tem contos muito interessantes, tem também o Bicho-Papão, né, que virou filme. Agora, sobre a segunda metade, tem alguns contos famosos também, especialmente As Crianças do Milharal, né? Então eu também tava com certas expectativas por este conto. No geral, gente, eu posso dizer que é um bom livro de contos. Eu terminei com 4 estrelas, porque tem alguns contos aqui, 5 estrelas, contos muito bons, muito bem trabalhados. E tem alguns contos ruins, assim, tipo, que você termina e pensa, King, pra quê? Né? Especialmente no Cortador de Grama aqui, que é um conto muito louco, assim, e totalmente dispensável ao meu ver, né, obviamente. Mas, no geral, o King mantém uma qualidade muito boa de contos, né? Tem alguns contos apenas ok. Acontece em livros de contos, né? A gente tem uma certa oscilação, mas aqui eu acho que fica num bom nível. O King tem umas ideias, assim, muito originais, muitas vezes. Por exemplo, tem um aqui de fumantes, que as pessoas tentam se livrar de cigarros, né? Um homem descobre que o outro tá indo muito bem de vida, ele conseguiu largar o cigarro e tem toda uma organização aí por trás dessa ideia de largar o cigarro, um negócio muito misterioso, que você acaba atingindo o seu auge quando você para de fumar e de uma forma misteriosa também, não se sabe exatamente qual é o método utilizado por essa organização. Nossa, esse conto é muito legal e assim, achei uma ideia bem diferente. O conto das Crianças do Milharal eu comecei achando ok, né, porque é um casal viajando, um casal com problemas conjugais, entra um negócio assim meio religioso, que eu não gosto muito, porque eu já acho que tá batido esse negócio de, fanáticos religiosos, um negócio de religião com terror, sabe? Que particularmente, assim, no meu gosto já não gosto tanto. Mas esse conto chega num ponto ali no meio que uma cidade deserta, que
algumas crianças aparecem, o negócio fica mais sombrio, você entende, assim, o porquê esse conto é tão famoso. De fato, um conto também original de King, sabe, o que tá por trás ali. O desfecho desse conto eu achei muito bom. É um conto que eu daria 4,5, não daria 5, porque, como eu falei pra vocês, eu não tava tão investida no começo, mas no final, pra mim, compensou bastante. Então, eu gosto como o King tem umas ideias assim, como ele prende a atenção em alguns contos, sabe? Que você fica até querendo que seja um romance. No geral, eu acho que Sombras da Noite serve bons contos de terror. Então, um livro 4 estrelas. Esperava mais, sim. Eu queria que fosse pelo menos um 5, porque eu acho que esse aqui é dos mais famosos de contos de King. E eu sou uma leitora de King, mas de romances, né? Eu já li mais de 20 livros de King, mais romances, né? No caso, histórias longas, né? Enfim, variadas, de vários gêneros. Mas, porque algumas pessoas pensam que é só terror, não é só terror. Tem muito livro de King muito mais voltado pro drama, outros suspense, outros terror, ficção científica, fantasia, tem de tudo, né? Então, esse aqui é o primeiro livro de contos que eu leio completo do King, porque eu também não considero livros de novelas livros de contos. Por exemplo, Quatro Estações, eu não considero que seja um livro de contos, eu acho que é um livro com 4 novelas. Com o Sangue é um livro com 4 novelas também. Então, contos mesmo, sabe, mais curtos e mais rápidos, esse é o meu primeiro. Então, se você já leu mais livros de contos do King, deixa aqui nos comentários uma sugestão de algum livro de contos que eu vá amar. Assim, né, aconteceu com esse aqui. Só Jerusalém Slot ter começado com esse conto sensacional, que é um conto histórico de época, né, traz aí o passado de Salem Slot. E Salem é um dos meus livros favoritos do King. E aqui também tem o futuro de Salem Slot, um dos contos tem o que aconteceu depois de Salem. Enfim, gente, é realmente muito bom, tá? Eu só acho que talvez as minhas expectativas estivessem muito acima e alguns contos não entregaram tanto. Outros sim. Agora, em relação a esse próximo, de fato, assim, eu queria pelo menos ter gostado. Eu basicamente só amei mesmo um conto e outro eu achei legal. Agora, os demais, assim, de fato não funcionou pra mim, gente. Foi uma decepção esse livro, que é o Até o Último Fantasma, contos de Henry James, são contos clássicos aqui. Nessa edição tão bonita, bolso de luxo da Zahra, gosto da capa, acho que a capa tá melhor do que o livro em si. Também tem apresentação aqui, tem uns textos extras. Deixe pra ler a apresentação ao final, tá? Porque essa apresentação aqui traz spoiler dos contos, então serviria melhor como um pós-fácil, não exatamente no começo do livro. Algumas pessoas vão desavisadas e vão pegar spoilers. Mas você percebe que tem spoiler. Eu comecei a ler e vi logo que ia ter spoiler e parei. O primeiro conto tem um suspense psicológico muito interessante, a premissa também, né, que é um homem que se apaixona por uma moça e ele percebe que ela tem uma relação meio estranha com a mãe parece muito assustada, e assim, eu gostei desse conto, acho que é um conto pelo menos 4 estrelas, então eu comecei o livro investida, né, achando interessante, realmente um conto de fantasmas, né, porque o Henry James, aqui é o objetivo, são contos meio de fantasmas, sugestivos, será que não é? Bem estilo Henry James, que deixa aí as coisas meio subentendidas, muitas vezes, né, como ele faz muito bem em A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, que é um livro que eu adoro e que eu esperava encontrar aqui. Quando eu comecei com esse conto, eu gostei. O segundo conto já é muito monótono e tedioso. O terceiro conto é excelente, tá? Os Amigos dos Amigos, eu acho o nome do conto, gente. Deixa eu ver aqui, porque vocês podem achar em outro lugar. É isso mesmo, Os Amigos dos Amigos. Excelente conto. Realmente extremamente original, bem escrito, envolvente, e é um conto mais longo, eu acho que tem pelo menos umas 50 páginas, que vai falar sobre duas pessoas que não se conhecem, elas se conhecem por associação. Tem uma pessoa ali central, uma mulher, e a melhor amiga dela é esta, e ela também tem um grande amigo, que é o outro. Então, entre essa pessoa tem essas duas. E essas duas pessoas são muito similares. Sempre falam que eles têm muito em comum, inclusive até o fato de se recusarem terminantemente a tirar fotos. E essas pessoas nunca se encontram, nunca conseguem se encontrar, viram uma coisa assim já muito esquisita. Então, o crescendo desse conto, sabe, o desenvolvimento dele é extremamente interessante. O desfecho, ele é um conto que vai ficando tenso e que você fica sem entender muito bem, você fica investido e interessado. Então, também tem aquela sugestão, né, de algo ali por trás que o Henry James sabe fazer. É realmente o que eu estava esperando desse livro. Mais contos nesse estilo, contos 5 estrelas. São 5 contos aqui, então tem um 5 estrelas, um 4 estrelas e os outros 3, pelo menos um, talvez um 2,5, o outro 2,5 para baixo. Então, assim, tem contos que são remédios para dormir, de fato, assim, que eu começava a ler sem sono e meu olho fechava, literalmente começava a fechar e eu tinha que parar,
porque é desinteressante, é realmente tedioso. Não consigo nem ter fôlego pra falar desses contos, gente. Mas eu falei sobre eles no vlog, tá? Tem um vlog sobre eles, em que eu expliquei um pouco mais. Mas, de fato, assim, não vale a pena. Ao meu ver, novamente, né? Algumas pessoas podem gostar, sei lá, tudo tem gosto. Tem gosto pra tudo, né? No final das contas. Mas, se esse livro vale a pena por 2 contos, não sei, sabe? Porque realmente os outros contos não chegam nem a ser medianos no meu ponto. Um deles sim, mas os outros, desinteressantes. Vou rotular esses outros últimos 2 contos aqui como desinteressantes ao extremo. Mas cheguei ao fim, concluí e foi um livro pra mim meio decepcionante em alguns aspectos. Daí eu também li, agora, em relação a um livro que te tira o sono, você pode estar com sono, aí você vai ficar sem sono. Vai tirar o seu sono, você não vai querer parar de ler. É um livro que você vai engolir, assim, devorar. Em 2, 3 dias temos Nada Disso é Verdade. É um livro que é até batido em alguns aspectos em relação à premissa, né? Que é 2 mulheres que se conhecem porque fazem aniversário no mesmo dia, elas estão juntas ali comemorando no mesmo bar, restaurante. E coincidentemente elas estão fazendo o mesmo aniversário, a mesma idade, 45 anos, e coincidentemente elas nasceram no mesmo hospital, então todas essas coincidências vão aproximá-las, só que de uma forma assim que vai mudar a vida de ambas, porque uma delas é extremamente obsessiva, sabe, a ponto de ser invasiva, e a outra às vezes não perceber. Tem algumas camadas aqui nessa história que você sabe que as coisas não são exatamente isso que parecem. Então o título, né, Nada Disso é Verdade, você percebe muitas mentiras a ponto de talvez ter verdades aí no meio que quem vai acreditar, porque é muita mentira assim no meio, mas você fica, sabe, investido. Os ganchos que a autora coloca aqui, ela trabalha nos ganchos, né, de fechar um gancho assim, você ficar... que é isso, o que isso significa, e aqui você já sabe que tudo deu muito errado, que 2 pessoas morreram desde o começo, sabe? Porque você tá acompanhando o que se tornou um documentário de true crime na Netflix de crimes reais. Então essas 2 personagens se viram dentro do que depois se tornaria um documentário de crimes reais. Então desde a primeira página, a gente sabe, estreia em maio na Netflix. E é bem interessante acompanhar as diferentes narrativas aqui, tanto a parte de roteiro como a parte de podcast, né, porque elas estão aqui gravando um podcast, quanto a parte da narrativa mesmo, em terceira pessoa, enfim, é daqueles livros difíceis de largar. Eu acho que ela trouxe aqui uma trama que às vezes a gente pensa que já viu, mas ela conseguiu trabalhar de uma forma muito envolvente e inesperada em alguns aspectos. Se você já é naturalmente desconfiado, você vai ficar agoniado aqui. Eu ficava naquela agonia, sabe, pensando, nossa, como assim? Mas é muito gostoso, eu gostei muito de ler esse livro, eu quero ler mais coisas da Lisa Joy. Agora vamos falar em originalidade, alguém extremamente original, uma mente que com certeza era genial, gente. Eu li A Corneta, da Leonora Carrington. Esse livro é uma loucura muito boa. Tem livros que é uma loucura muito ruim, esse é uma loucura muito boa, porque você fica... É surreal, né? Ele é um dos representantes do surrealismo. Ela era uma artista, a Leonora Carrington, ela pintava quadros, esculturas, ela foi uma pintora, escultora, enfim, famosa. Um quadro dela foi recentemente vendido por muitos milhões. E pesquisando esses quadros dela, você vai entender um pouco do que vai encontrar no livro, porque os quadros são parecidos com os livros, sabe? Ela já começa muito original aqui, uma senhorinha dos seus 90 e poucos anos, ganha de sua amiga, sua melhor amiga lhe entrega uma corneta, e com essa corneta ela passa a escutar absolutamente tudo. Muito mais do que as pessoas normais escutam, ela agora vai escutar além. E aí ela percebe alguns planos ali da sua família que ela não estava sabendo, e ela vai para, digamos, um asilo de senhoras, né? E ela, obviamente, não queria ir, mas chegando lá ela também percebe que esse asilo não é nada tradicional, parece à primeira vista um castelo medieval, mas lá também as construções são muito estranhas, então tem praticamente umas torres assim, formatos esquisitos de bota e de tudo mais. E ela fica obcecada por um quadro de uma freira piscando, e vai ter coisas aí no passado, na história. Vai ter até assassinato, tentativa de assassinato, mistério. E as protagonistas são todas senhoras aqui, nos seus 90 e poucos anos, sabe? E é um livro que vai falar muito sobre essa questão de descarte de idosos. Um livro que vai abordar questões de gênero. Então, se já há descarte de idosos, que dirá idosas mulheres, né? Enfim... como a sociedade enxerga de uma forma geral, sobre romper amarras. É um livro que entra num caráter onírico, assim, parece um sonho, uma coisa absurda. Em certo ponto, as coisas absurdas se sucedem, sabe? Mas é extremamente interessante, com passagens que vão fazer você ficar refletindo.
e pensando sobre a história. É daquele livro que, se você for ler, às vezes você vai sonhar com ele, assim, com a loucura do livro. Eu achei genial, gente. Pra mim, 5 estrelas. Não acho que seja um livro pra todo mundo, porque é o tipo de livro tão diferente que talvez você não goste, dependendo, né? Ou talvez você ame. Eu acho que seria mais um ame ou odeie. Nossa, gente, acabei de perceber que eu estava fora do meu radar de gravação, mas nos próximos dias eu quero gravar vídeo sobre este aqui, que também foi leitura de outubro. Gente, Elementais, do Michael McDowell, é sensacional, é mais um grande favorito pra mim. Ou seja, minhas leituras no geral foram boas, viu, em outubro, porque mesmo algumas decepções aqui e ali no geral, eu só diria que eu me decepcionei um pouco com esse e, obviamente, Um Conto Perdido de Stephen King, mas no geral, assim, foram realmente boas leituras. E esse aqui é um livro de terror também muito original, porque eu nunca tinha visto nada assim de terror gótico ensolarado, na praia, ao longo do dia. Ele é um livro de terror que se passa predominantemente no sol. E o sol vai fazer parte desse elemento de terror, especialmente a areia. Mas, assim, o fato também de estar muito quente aqui, né? Essas pessoas que vão em direção a algumas casas de família, casas que essas famílias já frequentam há décadas. E são 3 casas, só que a terceira casa é inabitada, é uma casa abandonada que está tomada por dunas de areia. E ninguém se aproxima dessa casa porque ela é uma casa esquisita, estranha ao extremo. As pessoas da família sabem coisas daquela casa, elas preferem simplesmente evitar e nem comentar, assim, fingir que a casa não existe, tá? E eles estão ali meio que isolados aqui em Belden, que é o local em que eles visitam aqui no sul dos Estados Unidos. Eles ficam lá isolados, eles gostam desse isolamento, inclusive viram uma ilha, né, quando a maré enche, então eles ficam literalmente isolados. E o livro é bem original também em relação aos personagens. A personagem principal é uma garota de 13 anos, bem diferente. Ela é uma garota estilo Wednesday, Vandinha, é uma garota estilo até... Quando a gente lembra dos Fantasmas Se Divertem, né, que é do mesmo autor, o original, Beetlejuice, tem umas personagens assim meio dark, né, a Winona Ryder lá atrás. É uma personagem nesse estilo, sabe? É uma personagem que você gosta de acompanhar, que tem umas ideias assim já à frente do seu tempo aqui, né, porque esse é um livro publicado em 1981. Ela é uma garota, afinal de contas, de 13 anos. A forma como ela e o pai dela lidam um com o outro, sabe? É quase como se eles lidassem um com o outro em idades iguais, sabe? Ele não subestima a garota hora nenhuma, eles falam abertamente sobre tudo. É um livro original em muitas questões. Eu nem quero me estender muito aqui, porque eu vou gravar vídeo. Então aguardem vídeo sobre ele, tá? Vou só dizer isso. E se você quiser saber mais, também já tem vlog. As leituras de outubro. Eu também comecei outubro terminando de ler um livro que eu acho que eu cheguei a mencionar. Ah, foi Estação 11. Mas aí eu mencionei no vídeo anterior, porque a maior parte dele eu acho que eu li em setembro ainda. Então essas foram as leituras de outubro, né? Sempre quando eu termino o mês lendo outro livro, eu acabo deixando para o mês seguinte. No geral... Gostei muito do meu mês como um todo, né? Vocês que acompanham os vlogs já conheciam esses livros, mas é uma forma de juntar tudo num vídeo só, caso você não tenha assistido todos os vlogs, ou mesmo se você quiser ver, tá? Aqui no canal, tá? Chegou o momento de escolher o favorito, né? Eu gosto de fazer isso, escolher o favorito do mês. A tarefa é até um pouco difícil, porque realmente eu amei muito a corneta, mas particularmente pra mim, Elementais foi o grande favorito do mês. E então conta aqui qual foi o seu favorito do mês de outubro, vou adorar saber, é uma forma da gente trocar dicas, né, e dicas valiosas, já que é o favorito do mês. Mas fica à vontade aí pra contar quais foram as suas leituras de outubro, se você já leu algum desses livros, se quer ler, me conta se você quer resenha de Elementais também, né, porque se também vocês nem se empolgarem, vai acabar passando batido. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, obrigada pela companhia, se você for novo por aqui, espero que tenha gostado, considere se inscrever e seja bem-vindo. Até a próxima!